Você acha que conhece a Dodge? Então prepare-se, porque o que vem por aí vai desafiar tudo o que você sabia sobre essa lenda americana. Dos bastidores obscuros da Segunda Guerra até os muscle cars mais insanos das últimas décadas. Esses 30 fatos sobre a Dodge vão simplesmente explodir a sua mente. Curiosidades, polêmicas, inovações e até um pouco de loucura, tudo isso em uma só viagem pelas engrenagens da história automotiva. Então aperte o cinto, porque o vídeo de hoje vai de 0 a 100 em pura informação e adrenalina. Se você ama carros com alma, ronco grosso e história de verdade, esse vídeo foi feito para você. Fato 1. A Dodge começou como uma fabricante de peças para bicicletas em 1900. Você imaginaria que uma das marcas mais brutais do mundo automotivo nasceu pedalando? Tudo começou em 1900, quando os irmãos John Francis Dodge e Horace Eugene Dodge, dois engenheiros mecânicos extremamente habilidosos, fundaram a Dodge Brothers Company em Detroit, Michigan. Mas, ao contrário do que se pensa, eles não começaram com carros. O primeiro negócio da dupla era na indústria de bicicletas, que vivia um verdadeiro boom nos Estados Unidos naquela virada de século. Eles produziam peças de precisão e componentes metálicos para fabricantes de bicicletas, e isso lhes deu fama por qualidade e durabilidade. Mas eles não eram apenas bons com metal. Os Dodge tinham visão de futuro. Rapidamente, migraram suas habilidades para a nascente indústria automotiva quando perceberam que os carros eram o futuro da mobilidade. Em 1902, fecharam um contrato com a Olds Motor Vehicle Company, que depois viraria a Oldsmobile, para fabricar motores e transmissões. E aí veio o grande salto. Em 1914, tornaram-se fornecedores oficiais da recém-criada Ford Motor Company. Eles não apenas fabricavam peças essenciais para o Ford Modelo A, como também se tornaram acionistas da empresa de Henry Ford, detendo cerca de 10% das ações. Ou seja, eles literalmente ajudaram a construir o Império Ford. A experiência técnica, o capital acumulado e o desejo de independência levaram por fim, em 1914, à criação do primeiro carro Dodge. Mas essa história... iremos falar do fato 3. Fato 2. Os irmãos Dodge foram fornecedores e sócios de Henry Ford antes de criarem seus próprios carros. Você sabia que a Dodge ajudou a criar o império da Ford antes de se tornar uma rival de peso? Depois do sucesso como fabricantes de peças para bicicletas e componentes de precisão, os irmãos John e Horace Dodge chamaram a atenção da recém-criada Ford Motor Company em 1903. Henry Ford, que estava começando a construir seus primeiros carros, precisava de peças confiáveis para seu novo modelo, o Ford Model A. E adivinha quem ele contratou? Os irmãos Dodge. Mas o acordo foi muito além de simples fornecimento. A Ford não tinha dinheiro suficiente para pagar adiantado, então propôs um acordo. Os Dodge forneceriam motores, transmissões e outros componentes mecânicos em troca de 10% das ações da empresa. Ou seja, os irmãos Dodge se tornaram sócios fundadores da Ford. Por anos, eles foram responsáveis por fabricar grande parte do coração mecânico dos primeiros Fords. Literalmente o que fazia os carros andarem. E mais, entre 1903 e 1913, os Dodge fabricaram mais de 500 mil motores e transmissões para a Ford. Eles eram tão bons que durante um tempo, os veículos da Ford vinham com a marca Built by Dodge Brothers estampado em algumas partes. Só que, com o tempo, os Dodge começaram a se frustrar. Eles queriam mais controle, mais reconhecimento e, principalmente, queriam criar seus próprios carros com sua assinatura, visão e ambição. Então, em 1913, encerraram o contrato com a Ford, venderam suas ações, ganharam milhões e anunciaram ao mundo: vamos lançar nosso próprio carro. E assim, em 1914, nasceu o primeiro automóvel Dodge. Mas esse é o próximo capítulo. Fato 3. O primeiro carro da Dodge foi lançado em 1914. Depois de anos ajudando a construir os carros da Ford,
os irmãos Dodge decidiram que era hora de lançar algo com o próprio nome. E o resultado? Um carro que já chegou mudando o jogo. Em 14 de novembro de 1914, nascia oficialmente o Dodge Model 3035 Touring Car, o primeiro carro da marca Dodge. E ele não era só mais um entre tantos. O Model 30 foi um avanço direto sobre o Ford Modelo T, que dominava o mercado. Mas os Dodge não queriam competir por baixo. Eles queriam entregar algo superior. E conseguiram. Porque o Model 30 era revolucionário. Motor de 4 cilindros, 35 cavalos, mais potente que o modelo T da Ford. Sistema elétrico completo, com partida elétrica, faróis e buzina. Transmissão de 3 marchas com embreagem mais refinada. Construção em aço em vez de madeira, o que oferecia mais durabilidade e segurança. Em outras palavras, o primeiro Dodge já nasceu premium para os padrões da época. E o sucesso foi instantâneo. O público respondeu com entusiasmo. No primeiro ano de vendas, a Dodge ficou entre as 4 maiores fabricantes de carros dos Estados Unidos. Algo impressionante para uma marca recém-lançada. Em 1915, o exército americano comprou centenas de unidades do Model 30 para uso na fronteira com o México, o que deu ainda mais visibilidade e reputação à marca por sua confiabilidade. Enquanto outros ainda faziam carros de madeira e manivela, a Dodge já entregava potência, conforto e inovação. Eles não estavam entrando no jogo, estavam mudando as regras. Fato 4. Os irmãos Dodge morreram com menos de um ano de diferença por complicações da gripe espanhola. Eles fundaram uma marca lendária, desafiaram gigantes e criaram carros revolucionários, mas o destino tinha outros planos para os irmãos Dodge. Em 1919, o mundo ainda se recuperava dos horrores da Primeira Guerra Mundial, mas enfrentava outro inimigo invisível, a gripe espanhola, uma das pandemias mais mortais da história moderna. Durante uma viagem de negócios para Nova York, John Dodge contraiu a doença. O vírus, altamente agressivo, afetava principalmente adultos jovens e saudáveis, como ele. John faleceu em janeiro de 1920, aos 55 anos. A tragédia abalou profundamente seu irmão Horace Dodge, que, além da perda emocional, também enfrentava problemas de saúde. Já debilitado por uma cirrose hepática, Horace não resistiu por muito tempo. Ele faleceu em dezembro do mesmo ano, apenas 11 meses após seu irmão. Sem os fundadores à frente, a Dodge Brothers Company ficou vulnerável. Apesar da força da marca e da qualidade dos carros, a falta de liderança clara abriu caminho para mudanças drásticas. Em 1925, a viúva dos irmãos e os acionistas restantes venderam a empresa por 146 milhões de dólares, uma das maiores transações da história até então. 3 anos depois, em 1928, a Dodge foi comprada pela Chrysler Corporation. Fato 5. Em 1928, a Chrysler comprou a Dodge. Com os irmãos fundadores já falecidos e a empresa à deriva, a Dodge precisava de uma nova direção. E foi então que entrou em cena uma outra lenda da indústria, a Chrysler. Após a morte de John e Horace Dodge, a empresa passou por um período instável. Em 1925, os herdeiros venderam a Dodge Brothers Company para um grupo de investidores liderado por Dillon Read & Co. por cerca de 146 milhões de dólares, uma quantia astronômica para a época. Mas os novos donos não tinham interesse em gerir uma montadora no longo prazo. Eles buscavam revender a marca com lucro. E foi exatamente isso que aconteceu em 1928, quando a empresa foi comprada pela Chrysler Corporation, comandada por Walter P. Chrysler. Por que essa aquisição foi importante? Consolidou a Chrysler como um dos 3 grandes de Detroit, ao lado de Ford e General Motors. A Dodge ganhou recursos, tecnologia e rede de distribuição, o que impulsionou sua produção e vendas. A marca passou a ocupar o segmento intermediário entre os carros populares da Plymouth e os de luxo da Chrysler. Sob o guarda-chuva da Chrysler, a Dodge manteve seu DNA de robustez e inovação, mas com nova força financeira e organização para competir em grande escala. Walter Chrysler era um engenheiro visionário que acreditava em design moderno e eficiência. Ele viu na Dodge uma marca com uma alma e potencial,
e tratou de posicioná-la como o braço musculoso e prático de sua nova gigante automotiva. Fato 6. O logotipo do carneiro só apareceu bem depois da fundação da marca. Quando você pensa em Dodge, provavelmente imagina um carneiro com cara de mal, pronto para bater de frente com o mundo. Mas olha, esse símbolo icônico só apareceu décadas depois da fundação da marca. Nos primeiros anos, os carros da Dodge usavam o nome Dodge Brothers e um logotipo que misturava as iniciais dos irmãos DB com um design em forma de estrela de 6 pontas. Esse símbolo gerou muita especulação. Alguns diziam que tinha ligação com maçonaria, outros com os símbolos religiosos, mas a verdade é que ele representava a união dos dois irmãos e sua precisão mecânica. O carneiro com chifres curvados, símbolo de força, resistência e ataque. O carneiro foi adotado pela primeira vez nos anos 80 como símbolo das caminhonetes Dodge Ram. A ideia era simples e poderosa: transmitir a imagem de força bruta, coragem e durabilidade, tudo o que um dono de picape espera de seu veículo. O impacto foi tão positivo que o carneiro acabou se tornando o símbolo oficial da Dodge, aparecendo também em carros como o Viper, Durango e até no Neo. Foi só nos anos 1930 que o nome Dodge Brothers começou a desaparecer dos carros, sendo substituído apenas por Dodge. E o logotipo também passou por várias mudanças: coroas aladas, escudos, letras estilizadas, até chegar ao símbolo mais feroz de todos. Divisão de marcas. Ram vira marca própria. Em 2009, após a reestruturação de a Chrysler durante a crise financeira, a Dodge foi dividida. Dodge ficou com os carros esportivos e muscle cars. Ram virou uma marca separada, focada exclusivamente em caminhonetes, mas manteve o logotipo do carneiro, reforçando a origem compartilhada, mas com identidades distintas. Um carneiro bravo virou o rosto da Dodge, e até hoje carrega o espírito de uma marca que nunca foge da briga. Fato 7. O primeiro Dodge vendido no Brasil foi o Dart, nos anos 60. Você acha que a Dodge sobrelhou nas ruas americanas? Nada disso. Nos anos 60, ela chegou ao Brasil com tudo, e como modelo que virou lenda por aqui, o Dodge Dart. Em 1969, a Chrysler Brasil lançou oficialmente o Dodge Dart, marcando a estreia da marca no mercado nacional de automóveis. Mas, diferente dos carros econômicos da época, o Dart era um verdadeiro muscle car tropicalizado. Motor V8 de até 318 polegadas cúbicas ou 5,2 litros. Design largo, imponente, com frente longa e traseira rebaixada. E interior luxuoso para os padrões brasileiros. O impacto do Dart no Brasil? Foi um dos primeiros carros nacionais com câmbio automático, um luxo na época. Seu ronco grave e encorpado fazia o coração acelerar só de ouvir o motor ligando. Rapidamente ganhou versões como o Dodge Charger RT, voltado para performance, e o LeBaron, mais sofisticado. Mesmo sendo caro e bebarro, o Dart construiu uma legião de fãs ao Brasil, e até hoje é objeto de desejo entre os colecionadores. Ele era um carro grande, confortável e muito potente, voltado para um público mais seleto, políticos, empresários e famílias de alto padrão. Mas nem tudo foi sucesso. Com a crise do petróleo e o aumento do custo de manutenção, os carros da Dodge começaram a perder espaço nos anos 70. Em 1981, a Chrysler vendeu a sua operação no Brasil para a Volkswagen, encerrando a produção de Dodges nacionais. O Dart foi mais que um carro no Brasil. Foi o símbolo de status, potência e presença. E até hoje, seu legado acelera forte no coração dos apaixonados por clássicos. Fato 8. A Dodge ajudou o exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra com caminhões militares. Quando o mundo entrou em guerra, a Dodge não ficou de fora. Ela deixou os muscle cars de lado e foi para a linha de frente, literalmente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria automotiva americana foi quase totalmente convertida para fins militares. A Dodge, como parte da Chrysler, desempenhou um papel essencial no esforço de guerra dos Estados Unidos. O que a Dodge produziu na guerra? Caminhões militares Dodge WC, veículos leves de transporte de tropas, armamentos e equipamentos, versáteis, resistentes e fáceis de manter. Foram usados em diversos frontes do Pacífico à Europa. Ambulâncias, rádios móveis e veículos de reconhecimento, muitos baseados na mesma plataforma.
peças de reposição e componentes mecânicos para aviões e tanques. A marca também ajudou na fabricação do tanque M4 Sherman, o principal blindado dos Estados Unidos na guerra, por meio da Chrysler. Presença global dos veículos Dodge. Os modelos da série WC ficaram tão populares que foram apelidados de os cavalos de batalha do exército americano. Mais de 250 mil unidades foram produzidas ao longo do conflito. Estes veículos serviram nas forças dos Estados Unidos, mas também foram exportados para aliados, como o Reino Unido, França e o RSS, por meio do programa Lend-Lease. Muitos desses caminhões sobreviveram à guerra e anos depois foram convertidos em utilitários civis, usados em fazendas, construções e até por bombeiros em pequenas cidades americanas. Fato 9. A Dodge já teve linha de produção no Brasil, em São Bernardo do Campo. Sim, a Dodge não era só importada, ela foi fabricada aqui no Brasil e deixou um legado que ainda vive entre os apaixonados por carros clássicos nacionais. A Chrysler do Brasil inaugurou em 1967 sua fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo, coração da indústria automotiva brasileira. A unidade foi construída para produzir os modelos Dodge nacionalmente e se tornou uma das mais modernas do país na época. Modelos produzidos na fábrica brasileira: o Dodge Dart, que foi o primeiro e o mais icônico, o Dodge Charger RT, versão esportiva com visual agressivo e motorzão V8, o Dodge LeBaron, versão de luxo com acabamento refinado, e o Dodge Polara, compacto de 4 portas com motor 1.8, pensado para competir com carros mais econômicos como Chevette e Corcel. A produção era praticamente toda nacional, desde a carroceria até os motores. A qualidade de montagem era alta e os carros tinham um acabamento superior aos concorrentes, mas também um preço mais salgado. O declínio e a venda para a Volkswagen. Com a crise do petróleo nos anos 70, os carros grandes e beberrões começaram a perder espaço. As vendas da Dodge caíram e a fábrica começou a operar com prejuízo. Em 1981, a Volkswagen comprou a fábrica da Chrysler no Brasil. O Dodge Polar ainda foi produzido por um tempo com a logo VW, mas logo saiu de linha, e assim encerrou-se o ciclo de produção Dodge no Brasil. Fato 10. O primeiro Dodge Charger, de 1966, quase não foi um muscle car. Quando você ouve o nome Charger, já imagina um muscle car roncando alto e queimando pneu, certo? Pois saiba que o primeiro Charger era bem diferente dessa imagem agressiva. O Charger 1966 foi lançado em 1966, mas a sua proposta inicial não era competir diretamente com os muscle cars que começavam a dominar o mercado. Na verdade, ele era mais próximo de um fastback de luxo, com linhas elegantes e foco no conforto, e não necessariamente na performance brutal. O Charger 1966 em detalhes: estilo fastback com teto inclinado e traseira elongada, painel completo e interior com bancos traseiros reclináveis e acabamentos refinados. Vinha com motores potentes, inclusive V8, mas o seu foco não era ser um carro de arrancada. Ele era pensado como uma versão mais esportiva do Dodge Coronet, mas ainda dentro de uma pegada mais de executivo do que de muscle car. A grande virada veio em 68. Foi só na segunda geração, em 68, que o Charger ganhou o visual que o tornaria lendário. Linhas musculosas, traseira com ducktail, frente ameaçadora, motores monstruosos como 426 Hemi, estilo que combinava com a cultura das ruas e das corridas. Esse sim era o Charger que virou icônico, eternizado em filmes, séries e corações acelerados. Fato 11. O Dodge Charger de 1969 ficou famoso na série Os Gatões, The Dukes of Hazzard. Poucos carros na história da televisão foram tão icônicos quanto esse. O Dodge Charger 1969 virou um símbolo da cultura americana, graças a dois primos caipiras e muitas fugas espetaculares. O General Lee, como era chamado o carro na série The Dukes of Hazzard, era um Dodge Charger 1969 pintado de laranja vibrante, com o número 01 nas portas e uma bandeira confederada no teto, algo que, vale lembrar, gerou polêmicas mais tarde. Por que ele ficou tão famoso? Era o carro principal da série, usado por Bo e Luke Duke para fugir do atrapalhado xerife Roscoe. O Charger fazia manobras insanas, saltos gigantes, derrapagens controladas e batidas que desafiavam a física. Ele era mais do que um carro,
tinha personalidade, estilo e atitude. Curiosidade impressionante, mais de 300 Chargers foram destruídos. Durante os 7 anos de série, a produção usava vários Chargers por episódio, muitos deles sofriam danos irreparáveis nas cenas de salto ou perseguição. Estima-se que mais de 300 unidades do Dodge Charger 1969 foram destruídas. Cada salto que você vê na tela provavelmente foi feito com carro real, sem CGI. A produção usava truques para economizar, às vezes colocava pesos no porta-malas para equilibrar o voo ou filmava de ângulos estratégicos para reutilizar cenas. Efeitos da fama. O General Lee virou um dos carros mais reconhecidos da TV mundial. Mesmo pessoas que nunca assistiram à série identificam o modelo e a pintura. O sucesso foi tanto que réplicas do General Lee são vendidas até hoje por colecionadores. Existem comunidades inteiras dedicadas a restaurar Charger 1969. E a série impulsionou o preço dos modelos originais, que hoje podem ultrapassar $100 mil em leilões, principalmente se forem modelos sobreviventes usados na série. Não era só um carro em uma série de ação, era o verdadeiro astro do show. E graças ao General Lee, o Charger 1969 ganhou um lugar eterno na história da cultura. Fato 13. O Dodge Viper foi desenvolvido secretamente por engenheiros apaixonados por performance. Essa história parece roteiro de filme. Engenheiro rebeldes, paixão por velocidade e um projeto secreto que virou um dos carros mais insanos da história da Dodge. No final dos anos 80, a Dodge vivia uma fase morna. A sua linha de veículos era dominada por modelos econômicos, minivans e sedãs familiares, nada de empolgar os fãs de velocidade. Mas dentro da Chrysler, um grupo de engenheiros liderado por Bob Lutz, então vice-presidente da empresa, teve uma ideia ousada: criar um novo muscle car sem amarras, inspirado no AC Cobra dos anos 60, um carro cru, sem assistência eletrônica, movido apenas por motor, tração e coragem. O projeto secreto ganha vida. O projeto começou como um protótipo de estudo, sem aprovação formal da diretoria. Os engenheiros chamavam o plano de carro para entusiastas, com o objetivo de resmatar a alma bruta da Dodge. Logo um nome surgiu: Viper, em referência à expressão em inglês que significa víbora traidora. O nascimento de um monstro. O primeiro protótipo do Dodge Viper RT10 foi apresentado ao público em 1989, no Salão de Detroit, como conceito. A reação? Puro êxtase. Em 1992, o Viper entrou em produção e veio sem dó. Motor V10 de 8.0 litros com 400 cavalos e torque animal. Sem ABS, sem controle de tração nem de estabilidade, sem airbags, ar-condicionado e vidros elétricos ou teto fixo. O Viper era praticamente um carro de corrida legalizado para as ruas e exigia respeito absoluto ao volante. Com o V10 de 400 cavalos na frente e tração traseira, bastava um erro leve para perder o controle. Reputação perigosa. Muitos donos se acidentaram nos primeiros anos por subestimar o carro. A prensa da época dizia: "Este carro não perdoa, ele te recompensa quando você acerta e te castiga quando erra." Não à toa, ele ganhou um apelido de Widowmaker entre os entusiastas mais ousados. Mas essa selvagem também era o charme. Para os puristas, o Viper era uma experiência real de pilotagem. Era o oposto dos carros educados da época. Brutal, ruidoso, desconfortável e absolutamente viciante. Fato 14. O Dodge Challenger Hellcat tem mais de 700 cavalos de fábrica. Enquanto outras montadoras corriam atrás de eficiência, a Dodge olhou para trás, resgatou seus instintos selvagens e disse: "Vamos fazer o muscle car mais insana da história." E assim nasceu o Hellcat. Lançado em 2015, o Dodge Challenger SRT Hellcat chegou chutando a porta com um número que parecia impossível para um carro de rua: 707 cavalos de potência saindo direto da concessionária. O que faz do Hellcat um monstro? Motor V8 6.2 litros supercharged com compressor Eaton, 707 CVs e 88,5 kgfm de torque. 0 a 100 km por hora em cerca de 3,6 segundos. Velocidade máxima 320 km por hora, limitada eletronicamente. E tudo isso com espaço para 5 passageiros, rádio, ar-condicionado e até porta-malas grande. Era como botar um foguete dentro de um carro de família. O Hellcat causou um terremoto na indústria.
Na época, era o carro de produção mais potente dos Estados Unidos, superando Ferrari, Lamborghini e Porsche em números de potência, por metade do preço. Ganhou fama instantânea em corridas de arrancada, vídeos virais e comparativos de YouTube. Tanta potência assustava até motoristas experientes e fazia a seguradora tremer na base. Curiosidade interessante: o modo secreto. O Hellcat vem com duas chaves. Chave preta limita a potência a cerca de 500 CVs. Chave vermelha libera os 707 CVs completos. Era como ter dois carros em um selvagem domesticado e outro completamente possuído. Fato 15. O Hellcat consome tanto combustível que pode esvaziar o tanque em 30 minutos em alta velocidade. Você achou que os 707 cavalos do Hellcat era uma parte mais insana? Espera só até ver a sede dessa besta. Porque se você acelerar forte por meia hora, ele praticamente bebe um tanque inteiro. É isso mesmo, o Challenger SRT Hellcat, quando usado em sua plenitude, com o pé cravado no acelerador e o Supercharger rugindo, pode consumir mais de 5 litros por minuto. Vamos aos números absurdos. Tanque de combustível, cerca de 70 litros. Consumo em uso extremo, pista ou autoestrada a 300 km por hora, até 75 litros por 100. Isso significa que em alta velocidade constante, o Hellcat pode esgotar um tanque em menos de 30 minutos de uso continuado. Frases que marcaram. É como dirigir uma bomba de combustível com rodas. Você gasta mais tempo abastecendo do que dirigindo. Você não mede o consumo do Hellcat em quilômetros por litro, mas sim em sorrisos por litro. Mas o consumo tem motivo. O Supercharger precisa injetar muito ar e combustível para manter os 707 CVs. O sistema trabalha com pressão altíssima, o que aumenta exponencialmente o consumo quando o carro é exigido. Fato 16. Existe uma versão chamada Demon que faz 0 a 100 km por hora em menos de 2,5 segundos. Se o Hellcat já era uma fera, o Demon é um monstro que sai do inferno e ele tem um único objetivo: destruir tudo na linha de largada. O Dodge Challenger SRT Demon, lançado em 2017, foi uma edição limitada criada especialmente para dominar as pistas de arrancada, direto da fábrica. Números que desafiam a física. 0 a 100 km por hora, impressionantes 2,3 segundos. Potência máxima 840 cavalos com combustível de corrida, 100 octanos. Torque 106,6 kgfm. 1/4 de milha, 402 metros, feito em 9,65 segundos, com velocidade máxima de 225 km por hora. Esses números fazem dele o carro de produção mais rápido do mundo em arrancada, reconhecido até pelo Guinness World Records. A Dodge levou isso muito a sério. O carro vinha com pneus drag radius de fábrica próprios para arrancada. Só tinha um banco, o do motorista. O restante era opcional para reduzir peso. Incluía uma drag box com ferramentas, filtro de ar de corrida e um novo módulo de controle. E o mais insano, tinha um sistema chamado Transbrake, que trava a transmissão para lançamento perfeito. Tecnologia vinda de carros de competição. Demoníaco até no detalhe. O carro vinha com o capô mais largo da indústria, que se chamava de Air Grabber, com tomada de ar funcional gigante. Era o primeiro carro de fábrica capaz de fazer o wheelies, levantar as rodas frontais ao sair com tudo. Fato 17. A Dodge foi banida de competições de arrancada por ser injusta com os concorrentes. Sim, você ouviu certo. A Dodge criou um carro tão insano, tão rápido que foi banido. E não por roubo nem por trapaça, mas por ser bom demais. O Dodge Challenger SRT Demon, com seus 840 cavalos e números absurdos de arrancada, quebrou as regras da NHRA, a principal liga de arrancadas dos Estados Unidos. O que aconteceu? A NHRA tem uma regra clara. Qualquer carro que complete o 1/4 de milha em menos de 10 segundos precisa ter gaiola de proteção e equipamentos de segurança de competição.
O Demon fazia 1/4 de milha em 9,65 segundos, saindo direto da concessionária, com placa e garantia. Resultado: a NHRA baniu o Demon das provas estoque, alegando que era rápido demais para correr sem modificações de segurança. Reação da Dodge? Pura provocação. A marca usou isso como parte da campanha de marketing. Frases como "o único carro de fábrica banido por ser rápido demais" ou "não é um problema, é um aviso" viraram slogans promocionais. A Dodge não fugiu do confronto, ela abraçou o caos. Efeito no mercado e cultura automotiva? O banimento aumentou ainda mais o hype em torno do Demon. Virou item de colecionador imediato, com valores passando de $150 mil em leilões. E reforçou a imagem da Dodge como a marca que desafia os limites da indústria. Fato 18. A Dodge teve uma edição com pintura que custava quase o preço de um carro popular. Você já ouviu falar de pintura que custa mais que o seu carro? Pois o Viper teve uma edição tão exclusiva que só a tinta podia valer o preço de um carro zero. O Dodge Viper, conhecido pelo seu visual agressivo e desempenho visceral, também teve momentos de luxo extremo, e um deles foi na edição limitada Viper GT SR Final Edition, uma das últimas versões do modelo antes do encerramento da produção. O que tinha de tão especial nessa pintura? Era chamada de Metallic Pearl White com faixas azul racing, uma homenagem à pintura clássica da equipe oficial da Dodge em Le Mans. O acabamento levava múltiplas camadas de tinta perolizada e verniz especial com a aplicação feita à mão, uma a uma. O processo exigia dias de trabalho e equipamentos de alta precisão para garantir brilho e durabilidade perfeitos. Quanto custava? A pintura personalizada da versão GTSR custava até $25 mil adicionais no preço final. Isso equivale, em muitos mercados, ao valor de um carro popular 0 km. E não era só tinta! Cada carro dessa edição vinha com número de produção gravado no painel, certificado de autenticidade e detalhes estéticos exclusivos como pinças de freio pintadas à mão e rodas únicas. Alguns colecionadores compravam 2 Vipers, um para dirigir, outro só para manter com a pintura impecável como peça de exposição. Fato 20. Já houve um Dodge movido a turbina nos anos 60. Parece coisa de ficção científica, mas é real. Nos anos 60, a Dodge, em parceria com a Chrysler, desenvolveu um carro que podia ser abastecido com gasolina, óleo ou até perfume. E tudo isso graças a um motor de turbina. O projeto chamava-se Chrysler Turban Car. E embora tenha sido lançado sob o nome Chrysler, foi desenvolvido com forte envolvimento da equipe da Dodge, que inclusive ajudou na produção dos protótipos. O que era esse carro insano? Em vez de um motor de pistão, o Turban Car usava uma turbina a gás, como as usadas em aviões. A tecnologia prometia. Menos peças móveis, só 60 contra 300 no motor convencional. Menor necessidade de manutenção, partida instantânea em qualquer temperatura e o mais insano, podia funcionar com praticamente qualquer combustível inflamável. O que já testaram como combustível? Gasolina comum, diesel, querosene de aviação, óleo de amendoim, álcool e até perfume francês Chanel, num teste só para provar o ponto. Produção experimental quase virou realidade. Foram fabricadas 55 unidades entre 1963 e 1964 e distribuídas para usuários reais testarem no dia a dia em várias cidades dos Estados Unidos. A ideia era coletar feedback antes de lançar o carro em massa. Por que não deu certo? A turbina era barulhenta e demorava a responder em baixas rotações. O custo de produção era muito alto. As emissões e o consumo eram difíceis de regular com as normas da época. E o governo impôs regras que dificultaram a viabilidade comercial. No fim, apenas 9 unidades sobreviveram. As outras
foram destruídas por ordem da própria Chrysler, para evitar cópias ou litígios futuros. Fato 20. A Dodge já lançou picapes com motores V10 gigantes. Você acha que um V8 já é exagero numa picape? A Dodge olhou para isso e disse: segura meu V10, porque sim, ela colocou motores de 10 cilindros em caminhonetes de rua. Nos anos 90, a Dodge resolveu transformar suas picapes Ram 1500 e 3500 em verdadeiras máquinas de rebocar o planeta, e para isso equipou algumas versões com um motor V10 de 8.0 litros. Detalhes do motor V10. Era um 8.0 litros Magnum V10 derivado do motor do Dodge Viper, mas com foco em torque. Potência, cerca de 310 cavalos. Torque, mais de 61 kgfm. Usado principalmente para aplicações pesadas, como reboques de trailers, barcos e cargas industriais. Essas picapes tinham força para puxar praticamente qualquer coisa, e ainda faziam isso com aquele rugido grave que só um V10 entrega. Consumo? Esquece! Essas versões faziam médias de 3 a 5 km por litro, dependendo da carga e do uso. Não era um veículo para economizar, era para impor respeito e fazer o trabalho sujo com estilo. Curiosidade extra: a Dodge Ram V10 se tornou cultuada por colecionadores e fãs de veículos extremos. Era considerada uma opção mais civilizada que um caminhão, mas com desempenho de sobra. Fato 21. A Dodge aparece em dezenas de filmes de ação como Velozes e Furiosos. Quando o assunto é carros em filmes, poucos são tão icônicos quanto os da Dodge. Reniville representa isso melhor do que o carro do Dom Toretto, o lendário Dodge Charger 1970. Desde o primeiro filme de Velozes e Furiosos, lançado em 2001, a Dodge teve papel de destaque na franquia. O personagem Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, dirige um Dodge Charger RT 1970, um verdadeiro símbolo de poder, velocidade e respeito. O carro de Toretto, uma lenda cinematográfica. Motor V8 Supercharged disposto com blower girando. Mesmo que no filme seja só estético em algumas cenas. Pintura preta fusca, rodas largas e postura agressiva. A personificação de força bruta. Nas falas do próprio Toretto, esse carro tem 900 cavalos e uma história de família. O carro virou mais do que um veículo, virou personagem fixo da saga. Outros modelos da Dodge nos filmes. O Dodge Charger SRT Hellcats aparece em várias perseguições, o Dodge Charger Daytona, o modelo retrô de nariz comprido usado em Velozes e Furiosos 6, Dodge Demon e Hellcats Red Eye surgem em filmes mais recentes, com destaque para corridas urbanas. Impacto global da presença nos filmes. As aparições nos filmes fizeram as vendas da Dodge dispararem entre o público jovem. O Charger se tornou um dos carros mais personalizados em oficinas tuning no mundo. O Dodge até lançou edições especiais inspiradas nos filmes, como a parte de ações promocionais. Curiosidades cinematográficas. Durante as filmagens, a produção usa réplicas do Charger com chassi de Mustang ou modelo de fibra de vidro, mas o visual Dodge é mantido 100% fiel. Em algumas cenas, são usadas até 15 cópias diferentes do mesmo carro para efeitos especiais. Fato 23. O Viper teve a sua própria série de TV nos anos 90. Antes de existir o Batmóvel moderno, já tinha o Viper. E ele não só apareceu na TV, ele foi o protagonista de uma série inteira. Um carro real com visual de ficção científica. A série se chamava Viper e foi ao ar entre 1994 e 1999, com um total de 4 temporadas. A trama da série girava em torno de um carro policial ultra avançado, projetado pelo governo americano para combater o crime com alta tecnologia. E qual era esse carro? O Dodge Viper RT10, modificado para parecer algo saído direto do futuro. A trama da série, ambientada em uma cidade fictícia com altos índices de criminalidade. Um ex-criminoso se torna um piloto do projeto secreto Viper Defender. O carro podia ser transformado em um Viper civil e em um Defender, versão blindada, armada e indestrutível, com design futurista. Tinha armas, piloto automático, escudo de proteção e até modo invisível. Era praticamente o Knight Rider da nova geração, só que com muito mais potência e um V10 de verdade. O impacto cultural do Viper na série. A série fez o Viper um ícone ainda mais desejado, principalmente entre o público jovem. A Dodge aproveitou a visibilidade para promover o carro em feiras e campanhas promocionais. Alguns fãs chegaram a construir réplicas do Defender, transformando os Vipers reais com peças customizadas.
Curiosidades de bastidores. Foram usados diversos Vipers reais durante as filmagens e também réplicas moldadas em fibra de vidro para cenas de ação. Na série, o Viper era mais do que um carro, era uma arma de justiça. E fora das telas, ele virou símbolo de poder e design radical, marcando uma geração que cresceu sonhando em dirigir um monstro desses. Fato 23. O Dodge Charger de 1970 é um dos carros mais reconhecidos do mundo. Alguns carros não são apenas máquinas, são monumentos. E o Dodge Charger 1970 é exatamente isso, um ícone de respeito, potência e presença. Onde ele aparece, todos olham. O Dodge Charger 1970 representa o ápice do design muscle car, carroceria agressiva, motorzão sobre o capô e uma aura de pura rebeldia americana. Ele foi a evolução natural dos Chargers de 1968 e 69, trazendo refinamentos no visual e ainda mais força bruta. O que torna o Charger 1970 tão icônico? Frente intimidadora com faróis ocultos e grade dividida em dois. Linhas musculosas e curvas agressivas, parecia pronto para a briga mesmo parado. Lanternas traseiras inteiriças, design que viraria marca registrada. Motores disponíveis, um V8 440 Magnum, 426 Hemi, o mais temido, e Ateo 383 V8, já assustador. Presença forte na cultura pop. O Dodge Charger em 1970 apareceu em filmes, séries e videogames que imortalizaram sua imagem. Velozes e Furiosos, Dom Toretto pilotando um modelo com blower gigante. Bullitt de 1968, perseguição épica contra um Mustang pelas ruas de São Francisco, modelo 68, mas fortaleceu a forma da linha. Death Proof de Tarantino, outra homenagem à selvageria sobre rodas. Aparecem em franquias como Forza Horizon, GTA e Need for Speed. Mesmo décadas depois, o visual do Charger 1970 ainda dita tendências em modificações de muscle cars e inspira novos modelos, como os Chargers modernos. Valorização e culto. Restaurado, pode ultrapassar os $150 mil em leilões. Modelos originais com motor Hemi são considerados graais sagrados entre colecionadores. Muitas vezes é usado como símbolo de resistência ao politicamente correto dos carros modernos. Fato 27. O conceito Tomahawk da Dodge tem motor de Viper e 4 rodas traseiras. Parece coisa de videogame ou filme de ficção científica, mas é real. A Dodge criou uma moto, se é que dá para chamar assim, com um motor V10 e 4 rodas. Sim, 4. O nome dela? Tomahawk. Apresentada ao mundo em 2003 no Salão de Detroit, a Dodge Tomahawk foi um exercício de engenharia extrema. Não era um projeto comercial, nem um veículo aprovado para as ruas. Era uma declaração de poder, ousadia e, claro, um pouco de loucura. O coração da fera. Motor V10 de 8.3 litros, o mesmo usado no Dodge Viper. Potência aproximadamente 500 cavalos. Transmissão manual de 2 marchas. Velocidade teórica máxima, estimada em até 560 km por hora, embora nunca comprovada. 4 rodas? Mas não é uma moto? A Tomahawk tem 4 rodas, 2 na frente e 2 atrás, dispostas em pares muito próximos. Cada par é montado em um sistema de suspensão independente, permitindo que ela incline com uma moto tradicional nas curvas. Ou seja, parece uma moto, mas tem a estabilidade de um quadriciclo futurista. Era funcional, sim. Era legalizada? Nunca. O protótipo era funcional, podia ser ligado, acelerado e até movimentada, mas não era homologado para uso em ruas ou pistas. Ainda assim, a Dodge produziu 9 unidades sob encomenda, vendidas por valores entre $500 mil e $700 mil, como peças de coleção, sem motor funcional em alguns casos. Por que a Dodge fez isso? Para mostrar o quanto a engenharia da marca podia ir além. Para atrair atenção global na época em que o Viper reinava e, claro, para dominar os holofotes em um dos maiores salões do mundo. Fato 27. A Dodge vendeu SUVs e picapes com motores Hellcat.
Você pensou que o motor Hellcat era só para muscle car? A Dodge riu da sua lógica e enfiou o mesmo V8 de mais de 700 cavalos em SUVs e caminhonetes gigantes. Dodge Durango SRT Hellcat. Lançado em 2020 com edição limitada, equipado com o motor 6.2 litros V8 Supercharged Hellcat com 710 cavalos e 89,9 kgfm. 0 a 100 km por hora em apenas 3,5 segundos, mais rápido que muito super esportivo por aí. 7 lugares, tração nas 4 rodas e espaço de sobra para malas ou destruição. O Durango Hellcat foi promovido como o SUV mais potente do mundo e esgotou rapidamente. Era literalmente um muscle car disfarçado de carro de família. Enquanto outras montadoras buscavam economia e eficiência em seus utilitários, a Dodge, fiel ao seu DNA selvagem, decidiu transformar carros de família e picapes em máquinas de arrancada. E conseguiu. Ram M1500 TRX. Embora sobre a marca Ram nasceu Dodge. A Ram TRX ou T-Rex também carrega o motor Hellcat de 702 cavalos. Com suspensão de off-road extrema, pneus gigantes e carroceria reforçada, ela foi feita para devorar a Ford Raptor, tanto que o nome T-Rex foi uma provocação direta. É uma picape com capacidade de salto 0 a 100 km por hora em 4,5 segundos. E ronco digno de pista de corrida, mas que você pode usar para levar as crianças na escola. Com estilo. Por que isso importa? A Dodge e RA foram as únicas marcas a colocar esse nível de performance em veículos que não são esportivos. Criaram uma nova categoria de muscle SUVs, picapes, misturando potência absurda com versatilidade. E conseguiram. Fato 28. Apesar de ser americana, a Dodge já usou motores italianos em parceria com a Fiat. Você acha que Dodge é só músculo americano? Pois saiba que por um tempo teve muito tempero italiano debaixo do capô. Isso mesmo, motores Alfa Romeo em carros Dodge. Após a crise econômica de 2008, a Chrysler, dona da Dodge, entrou em colapso financeiro. Para evitar o fim, o governo dos Estados Unidos facilitou uma fusão com a Fiat, a gigante italiana. O acordo foi fechado em 2009, criando a Fiat Chrysler Automobiles, ou FCA. E aí, começou uma nova fase para a Dodge, com o partilhamento de plataformas e motores com marcas do grupo Fiat, como a Alfa Romeo. O exemplo mais marcante, o Dodge Dash 2013-2016. O Dodge Dash ressuscitou o nome clássico da marca, mas com alma italiana. A plataforma era baseada no Alfa Romeo Giulietta, um hatch europeu com direção precisa e carroceria compacta. O Dash usava motores Fiat Multiair 1.4 turbo, além de versões 2.0 e 2.4 Tiger Shark. Outros modelos com DNA europeu. O Dodge Journey, em suas últimas versões, compartilhou vários componentes com modelos Fiat, e algumas versões do Chrysler 200 e Jeep Renegade, vendidos sobre o mesmo guarda-chuva FCA, também usaram motores e transmissões italianas adaptadas para o mercado americano. O público reagiu como? Alguns fãs tradicionais da Dodge torceram o nariz, esperavam V8 e tração raseira e receberam motores 1.4 turbo. Mas outros elogiaram a eficiência, conforto e dirigibilidade dos modelos dessa fase. Foi um momento de adaptação, enquanto a Dodge se reorganizava para voltar ao foco em performance. Fato 29. A Dodge tem planos ousados de eletrificar seus muscle cars nos próximos anos. Enquanto outras montadoras lançam carros elétricos silenciosos e minimalistas, a Dodge deu seu recado. Vamos eletrificar sim, mas do nosso jeito. E o que vem aí vai ser barulhento, brutal e 100% Dodge. Nos últimos anos, a Dodge anunciou o fim da produção dos motores Hellcat como os conhecemos, pelo menos em carros novos. Mas isso não significa o fim da brutalidade, e sim uma nova fase com eletrificação de alta performance. O plano: muscle cars elétricos com alma agressiva.
a Dodge anunciou o conceito do Charger Daytona SRT EV, um muscle car totalmente elétrico, mas com visual, postura e comportamento que lembram os clássicos da marca. O modelo tem tração integral, aceleração absurda e design musculoso, inspirado nos Chargers dos anos 60 e 70. E o detalhe mais insano vai ter som, e muito. Barulho, até sem motor a combustão. A Dodge desenvolveu o sistema Frettzonic Chambers Exhaust, um gerador de som sintático com até 126 decibéis, equivalente ao volume de um Hellcat real. O sistema emite roncos, explosões e respostas ao acelerador mesmo sendo elétrico. Ele simula a experiência sensorial de dirigir um V8, porque, segundo a marca, se não fizer barulho, não é uma muscle car de verdade. Outros destaques do plano elétrico da Dodge. A marca quer liderar a categoria da e-muscle, trazendo uma nova geração de carros elétricos com desempenho extremo. O objetivo é que o público fã de potência não se sinta abandonado na era elétrica. O lançamento oficial dos primeiros modelos está previsto para 2024-2025, com produção em larga escala nos anos seguintes. Fato 30. O som do motor vai continuar mesmo nos modelos elétricos. Enquanto o mundo caminha para o silêncio dos carros elétricos, a Dodge, como sempre, vai na contramão, porque para ela, dirigir um muscle car sem som é como ver um filme de ação sem trilha sonora. Com o fim dos V8 Supercharged Hellcat e a chegada dos muscle cars elétricos, muita gente temeu. Será que o rugido da Dodge vai morrer? Mas a resposta foi um sonoro não. Frettzonic Chamber Exhaust, um sistema que vai fazer história. A Dodge desenvolveu um sistema revolucionário de som para os seus modelos elétricos. Ele se chama Frettzonic Chambered Exhaust e é o primeiro escapamento sonoro artificial de alto desempenho do mundo. Produz som real e não só via alto-falantes. O barulho é gerado por câmaras de ressonância e vibração. Alcança até 126 decibéis, o mesmo volume de um Hellcat em rotação máxima. O som é modulado pelo acelerador, pelas marchas virtuais e até pelas fredragens, como se o carro tivesse uma alma. Mas por que manter o som, mesmo sendo elétrico? Porque som é emoção. Porque o barulho do motor faz parte da identidade Dodge. Porque dirigir um muscle car deve ser uma experiência sensorial completa. E a Dodge sabe disso melhor do que ninguém. Curiosidade extra, o nome Frettzonic é uma homenagem a Harold Fretz, engenheiro da Dodge nos anos 60 que trabalhou nos primeiros modelos Charger e no som característico dos escapamentos da marca. É um tributo à herança adaptada ao futuro. O futuro pode ser elétrico, mas o coração da Dodge ainda vai gritar. Porque enquanto existir estrada, sempre haverá um muscle car pronto para rugir.